Quando finalmente consegui realizar meu sonho de ter uma casa no campo, pensei que a vida finalmente me daria a paz que tanto buscava. Anos de trabalho árduo, estresse constante na cidade e dias que pareciam se repetir sem fim me fizeram desejar um refúgio só meu. Um lugar onde pudesse ouvir o vento, sentir o cheiro da terra molhada e me reconectar comigo mesma. Mal sabia que esse sonho se tornaria o palco de um desafio ainda maior do que qualquer batalha urbana que eu havia enfrentado. O problema não era a casa, nem o terreno, nem o isolamento. Era minha própria família, que via naquele refúgio um espaço para encontros, festas e reuniões intermináveis. Enquanto eu imaginava finais de semana tranquilos, cheios de leitura, caminhadas e silêncio, eles já planejavam levar amigos, primos, vizinhos e conhecidos para aproveitar cada canto da propriedade. A minha ideia de sossego parecia estar desaparecendo diante da invasão iminente. O primeiro encontro familiar foi como um terremoto silencioso. Risadas altas, carros por toda parte, e a minha casa transformada em um ponto de encontro que eu nunca pedi. Tentei manter a calma, respirar fundo, explicar meus sentimentos, mas ninguém parecia entender. Foi nesse momento que percebi que não bastava comprar o lugar dos meus sonhos, era necessário proteger a essência dele. E foi então que decidi agir de uma forma que ninguém esperava. O que você verá a seguir é a minha história de como lutei para recuperar meu refúgio e impor limites sem destruir os laços que amo. É uma narrativa de coragem, criatividade e pequenas estratégias que transformaram uma situação que parecia impossível em um aprendizado sobre equilíbrio, respeito e amor próprio. Prepare-se para mergulhar em uma história onde a busca pela paz se choca com os laços familiares e onde cada decisão molda o futuro de um sonho que parecia perdido. Comprar a casa no campo foi a realização de um sonho antigo. Cada detalhe, cada canto, cada árvore parecia me chamar para uma vida tranquila. Sonhava com finais de semana silenciosos, com o som do vento e o canto dos pássaros, longe da confusão da cidade. No entanto, a minha família tinha outros planos: transformar meu refúgio em um ponto de encontro contínuo. Entre a frustração e a necessidade de manter laços, percebi que precisaria tomar decisões firmes e criativas para proteger meu espaço, sem magoar aqueles que amo. Essa é a história de como encontrei equilíbrio e paz. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o seu comentário contando o que achou da história. Cada ação sua ajuda o canal a crescer e nos motiva a trazer mais conteúdos inspiradores sobre superação, paz e equilíbrio. Compartilhe com amigos e familiares que também buscam realizar seus sonhos e proteger seus espaços de descanso. Vamos juntos transformar desafios em aprendizados e criar refúgios de paz. Desde pequena sonhava com uma casa no campo. Cada visita a sítios ou chácaras aumentava ainda mais meu desejo por um refúgio próprio. Passei anos economizando, planejando cada detalhe e pesquisando cada propriedade. Quando finalmente encontrei o terreno ideal, senti como se todos os meus esforços tivessem valido a pena. A casa que imaginei era perfeita. Quartos ensolarados, varanda com vista para o vale, horta e um pomar que eu mesma cultivaria. Sonhava com manhãs tranquilas e noites estreladas, acreditando que aquele lugar finalmente me daria a serenidade que a vida na cidade sempre negou. No primeiro fim de semana após a mudança, percebi que minha ideia de sossego seria desafiada. Minha família começou a aparecer sem aviso, trazendo amigos, primos e vizinhos. O que eu esperava como momentos de tranquilidade se transformava em risadas altas, churrascos intermináveis e carros estacionados por todo o terreno. Tentei explicar que a casa era para descanso, mas ninguém parecia compreender. Cada tentativa de diálogo parecia apenas empurrar meus limites. O que começou como pequenas visitas começou a se tornar frequente e constante, ameaçando a paz que eu havia conquistado com tanto esforço. Com o tempo, percebi que cada canto da casa tinha se transformado em palco de encontros não planejados. A varanda, onde eu imaginava ler, virou ponto de conversa. A cozinha, antes meu refúgio silencioso, estava sempre cheia de pessoas preparando comida e comentando sobre tudo. Até o jardim, que eu planejava cuidar sozinha, era usado para brincadeiras e reuniões. Senti uma frustração crescente misturada com a culpa de querer me afastar de quem amo. Passei noites refletindo sobre como poderia equilibrar meus desejos de tranquilidade com a vontade da família de estar presente. Comecei a observar padrões. As visitas sempre aconteciam nos horários em que mais desejava descanso. Muitas vezes eram espontâneas, sem respeito pelo meu planejamento.
Foi nesse período que percebi que precisava agir, mas de forma estratégica. Não queria expulsar ninguém nem criar conflitos permanentes. Meu objetivo era proteger meu espaço sem quebrar os laços familiares. Cada conversa inicial era recebida com desculpas ou minimizações do problema, e isso aumentava meu sentimento de isolamento dentro do meu próprio refúgio. Entendi que, para manter a paz, teria que definir regras claras e limites firmes, de maneira gentil, mas inegociável. Esse momento, embora difícil e frustrante, marcou o início de uma transformação pessoal. Aprendi que proteger meus sonhos requer coragem, planejamento e assertividade, e que apenas assim poderia criar o lar que sempre imaginei. Decidi que não podia mais apenas aceitar a invasão contínua. Precisava conversar e impor limites de forma firme, mas sem machucar ninguém. Reuni minha família na sala de estar e tentei organizar minhas ideias antes de falar. Comecei explicando com calma como havia sonhado com aquele lugar, descrevendo cada detalhe da casa que planejei para momentos de descanso e reflexão. Falei sobre a importância do silêncio, da rotina e da conexão com a natureza, enfatizando que esses elementos eram essenciais para meu bem-estar. Alguns familiares ouviram atentamente, mas outros reagiram com surpresa e resistência, achando que meu pedido era exagerado ou injusto. A tensão no ambiente era palpável. Olhares curiosos se misturavam a sorrisos nervosos e expressões de dúvida. Durante o diálogo, senti uma mistura de medo e determinação. Medo de que meus sentimentos fossem ignorados, e determinação de que precisava proteger meu espaço. Expliquei que impor limites não significava rejeitar ninguém, mas sim cuidar do que era meu. Para ilustrar meu ponto, trouxe exemplos de situações passadas em que a falta de regras havia causado frustração e desconforto, mostrando como pequenas mudanças poderiam beneficiar todos. Propus soluções práticas: horários específicos para visitas, áreas da casa reservadas para momentos de descanso e outras para socialização, e a importância de avisos prévios. O clima começou a mudar à medida que minhas palavras eram compreendidas. Alguns familiares começaram a sugerir ideias, colaborando para estabelecer regras que todos poderiam aceitar. Foi um processo longo, cheio de emoções, mas também revelador. Percebi que assertividade e empatia poderiam caminhar juntas, permitindo impor limites sem romper laços. Ao final do encontro, senti uma sensação de alívio e esperança. Pela primeira vez, minha voz havia sido ouvida, e um caminho para a convivência harmoniosa começava a se formar. Aprendi que proteger meu refúgio exigia coragem, mas também comunicação clara e coração aberto. Para manter minha paz, precisei ser criativa. Estabeleci regras claras de visita, datas específicas, horários limitados e áreas privadas da casa, garantindo que todos pudessem desfrutar do espaço sem invadir meu refúgio. Criei um calendário de visitas que estava visível na cozinha, permitindo que familiares planejassem com antecedência. Além disso, organizei espaços distintos. Um jardim reservado apenas para mim, onde poderia meditar, ler ou apenas apreciar a natureza, e outra área destinada a atividades sociais, como churrascos e brincadeiras. Planejei atividades externas para os visitantes, como trilhas, passeios pelo pomar e pequenos jogos, enquanto eu mantinha meu canto silencioso e protegido. Essa divisão visual e funcional ajudou a reduzir a sensação de invasão e estabeleceu limites claros, sem confrontos diretos. Também comecei a investir em pequenas sinalizações sutis, como cadeiras ou bancos estrategicamente posicionados, criando áreas de isolamento natural. Isso ajudou a manter minha presença e privacidade, enquanto ainda permitia que todos desfrutassem do lugar. O mais importante foi a comunicação constante. Explicava minhas regras com gentileza, reforçando que não se tratava de rejeição, mas de respeito ao espaço que conquistei com esforço. Cada tentativa era acompanhada de observação cuidadosa das reações e ajustes, tornando o processo flexível e adaptável. Com essas estratégias, percebi mudanças significativas. As visitas começaram a respeitar horários e áreas, e a ansiedade que sentia antes diminuiu. Aprendi que proteger minha paz exigia planejamento, criatividade e disciplina, mas também paciência e empatia. Cada pequena vitória me lembrava da importância de criar limites claros e do poder da assertividade combinada com soluções inteligentes. Ao final de cada fim de semana, sentia-me recompensada. O refúgio que imaginei estava lentamente se tornando realidade, equilibrando convivência e descanso, harmonia e autonomia. Dizer não nunca foi fácil para mim.
Cresci acreditando que agradar os outros era mais importante do que proteger meus próprios desejos e limites. Mas a casa no campo me ensinou que estabelecer fronteiras é essencial para o bem-estar. Cada negativa que precisei dar veio acompanhada de explicações detalhadas e sugestões alternativas, mostrando que não se tratava de rejeição, mas de cuidado com minha própria paz. No começo, senti culpa, ansiedade e medo de desagradar, mas percebi que manter o equilíbrio exigia coragem e determinação. A prática de dizer não tornou-se uma ferramenta poderosa. Aprendi a identificar momentos em que meus limites precisavam ser reforçados e a expressá-los de maneira clara, firme e respeitosa. Ao explicar minhas razões, pude envolver minha família no processo, tornando-os aliados na manutenção de um espaço saudável para todos. Surpreendentemente, a assertividade começou a gerar respeito. Meus familiares passaram a planejar suas visitas com mais atenção e consideração. Descobri também que dizer não fortalece relacionamentos. Ao invés de criar distâncias, tornou-se uma oportunidade de ensinar respeito e compreensão mútua. A cada negativa bem colocada, sentia-me mais confiante, segura e conectada com meu próprio valor. Minhas ações demonstravam que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas amor próprio, e que limites claros podem coexistir com afeto genuíno. A casa no campo, que antes parecia invadida e caótica, começou a se transformar em um espaço de equilíbrio, onde o respeito pelos limites de cada um tornou-se natural. Aprender a dizer não apenas preservou meu refúgio, mas também fortaleceu os laços familiares, provando que a assertividade é, na verdade, uma expressão de cuidado, harmonia e sabedoria. Com regras estabelecidas e limites respeitados, finalmente pude redescobrir o prazer do silêncio. Cada manhã começou a ter seu próprio ritmo. O som suave do vento nas árvores, o canto dos pássaros e o cheiro da terra molhada criavam uma atmosfera de serenidade que eu jamais havia experimentado na cidade. Caminhadas solitárias pelos caminhos da propriedade tornaram-se momentos sagrados, permitindo-me refletir, meditar e simplesmente existir sem pressa ou interrupções. Ler na varanda, sentindo o sol aquecer meu rosto, tornou-se um ritual diário que restaurava minha energia e clareza mental. No entanto, o silêncio não era apenas ausência de ruído, era a presença de mim mesma. Comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenas flores, insetos, texturas das folhas, o ritmo das nuvens. Cada elemento natural parecia contar uma história, me convidando a desacelerar e apreciar o presente. Essa redescoberta trouxe um profundo senso de gratidão e conexão com a vida, mostrando que a paz não é algo que simplesmente se encontra, mas algo que se cultiva e protege. As visitas familiares, agora planejadas e respeitando os horários, permitiam momentos de convivência sem comprometer meu refúgio. A cada fim de semana, eu experimentava uma alternância harmoniosa entre companhia e solitude. As conversas eram mais genuínas, os encontros mais significativos e minha presença mais plena. Aprendi que o silêncio é uma forma de cuidar de si e que valorizá-lo é essencial para o equilíbrio emocional. A casa no campo transformou-se em um verdadeiro lar, onde cada espaço, cada som e cada instante me lembravam da importância de proteger minha essência e celebrar o privilégio de viver em paz. Com o tempo, minha família começou a compreender e respeitar os limites que estabeleci. As visitas, antes espontâneas e invasivas, passaram a ser planejadas e esperadas, transformando os encontros em momentos especiais. A comunicação clara e assertiva que eu havia desenvolvido durante os confrontos e estratégias criativas se mostrou essencial para criar harmonia. Percebi que limites bem definidos não afastam as pessoas que amamos. Pelo contrário, criam um ambiente de respeito e compreensão mútua. A cada visita, eu observava mudanças sutis, mas significativas. Os familiares chegavam dentro do horário combinado, respeitando as áreas privadas e as regras de convivência. As conversas eram mais leves, os risos compartilhados eram genuínos, e havia uma sensação de tranquilidade mesmo em meio à presença de várias pessoas. Aprendi que equilíbrio não significa ausência de companhia, mas sim organização, comunicação e respeito pelo espaço de cada um. Além disso, passei a planejar atividades que incluíam todos, sem comprometer minha paz. Trilhas, jogos ao ar livre e refeições coletivas tornaram-se experiências agradáveis e planejadas, proporcionando momentos de união sem causar estresse ou invasão. Minha família, por sua vez, começou a valorizar o refúgio tanto quanto eu,
compreendendo que a casa no campo era um espaço de descanso e alegria para todos. Essa convivência harmoniosa não surgiu de forma imediata. Exigiu paciência, assertividade e criatividade. Mas à medida que os limites foram respeitados e a comunicação se tornou constante, os conflitos diminuíram e a paz floresceu. Descobri que é possível equilibrar amor e respeito, presença e silêncio, transformando a convivência familiar em uma experiência enriquecedora, fortalecendo laços e preservando a essência do meu refúgio. Hoje, minha casa no campo é exatamente o que sempre sonhei. Um refúgio de tranquilidade, harmonia e amor. Cada canto foi conquistado com esforço, paciência e aprendizado. A experiência me ensinou que realizar sonhos envolve mais do que possuir uma propriedade. É necessário proteger, valorizar e cuidar do espaço, equilibrando minhas necessidades com a presença daqueles que amo. Cada decisão tomada, cada regra estabelecida e cada conversa difícil foram fundamentais para transformar meu lar em um ambiente que acolhe e respeita todos. A sensação de realização é profunda. Ao caminhar pelo jardim ou sentar na varanda, posso sentir a serenidade que antes parecia impossível. O refúgio, que um dia foi invadido por visitas desordenadas, agora é um lugar onde a paz e a convivência harmoniosa coexistem. Cada visita familiar tornou-se um momento especial, planejado e apreciado, em que o respeito pelo espaço e pelo tempo de cada um é prioridade. Aprendi que é possível conciliar amor e limites, e que proteger a própria paz não significa afastar quem se ama. Além disso, a casa se tornou um espaço de aprendizado contínuo. A experiência me ensinou sobre assertividade, empatia, paciência e criatividade na resolução de conflitos. Descobri que é possível transformar desafios em oportunidades de crescimento pessoal e coletivo. Cada passo dado para proteger meu sonho também fortaleceu os laços familiares, mostrando que limites claros podem gerar mais respeito e união do que confronto ou repressão. O sonho realizado não é apenas a propriedade em si, mas a capacidade de viver em equilíbrio, desfrutando de momentos de introspecção e convivência plena. A casa no campo é agora um lar completo, onde cada som, cada brisa e cada instante refletem a vitória de manter o que é precioso e cultivar o que realmente importa: paz, amor e harmonia. A casa no campo me ensinou lições que vão muito além do silêncio e da beleza da natureza. Aprendi que proteger os próprios sonhos exige coragem, planejamento e assertividade. Cada desafio enfrentado, desde a invasão inesperada da família até a necessidade de impor limites, foi uma oportunidade de crescimento pessoal. Percebi que estabelecer fronteiras não diminui o amor, pelo contrário, fortalece os vínculos, promove respeito e constrói relacionamentos mais saudáveis. A experiência me mostrou que paz e convivência podem coexistir, e que é possível equilibrar momentos de introspecção com encontros familiares cheios de significado. Hoje, cada instante vivido no meu refúgio é valorizado. As manhãs silenciosas, os fins de tarde na varanda, os risos compartilhados durante visitas planejadas e a liberdade de caminhar sozinha pelo jardim são presentes que me lembram do esforço que fiz para proteger este espaço. Descobri que a felicidade não reside apenas em possuir, mas em cuidar, preservar e harmonizar o que conquistamos. O refúgio se tornou um verdadeiro lar, um espaço de aprendizado contínuo, amor e equilíbrio. Mais do que uma casa, este lugar é a materialização de paciência, criatividade e resiliência. Cada decisão tomada, cada regra estabelecida e cada conversa difícil serviram para moldar não apenas o ambiente físico, mas também minha maturidade emocional. Hoje, sei que a paz que busquei durante anos está ao meu alcance, e que o segredo para mantê-la é a combinação de limites firmes, comunicação sincera e empatia. Meu sonho não é apenas meu. É um espaço de alegria, respeito e conexão para todos que fazem parte da minha vida. E é assim, entre silêncio e convivência, que encontro meu verdadeiro equilíbrio e realização. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o seu comentário contando o que achou da história. Cada ação sua ajuda o canal a crescer e nos motiva a trazer mais conteúdos inspiradores sobre superação, paz e equilíbrio. Compartilhe com amigos e familiares que também buscam realizar seus sonhos e proteger seus espaços de descanso. Vamos juntos transformar desafios em aprendizados e criar refúgios de paz.